E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, amigos, continuando então esse capítulo 8º, né? A gente conversava sobre a questão de amimalhar. Amimalhar a gente poderia substituir por armazenar, não é? E aí Jesus mesmo falava assim, homem fala o que tá, a boca fala o que tá cheio o coração, né? Porque na verdade o que é amimalhar? É a gente criar essas reservas. E a gente até convidava, no programa anterior, a gente ia fazer uma reserva de boas coisas. E a gente vai... como a vida é experiência, né? A gente armazena boas coisas quebrando a rotina. E você, descobri que isso é bom, né? Porque às vezes tem coisa que a gente, por preconceito, e o preconceito é alguma coisa que tem a ver com nossos hábitos, né? Por preconceito, eu não experimento coisas novas. Eu acho que eu não sei fazer, que eu não sou capaz. Ou então eu acho que não vale a pena. Ou até eu acho que é ruim. Quantas pessoas vão assim, eu não vou entrar em nenhuma doutrina, não vou pegar nenhuma tarefa, não, que eu vou perder minha liberdade. E aí a gente às vezes fala assim, vai perder a liberdade de ser feliz? Né? Porque a liberdade é ser feliz, né? Experimenta. Se não gostar, sai, não quero, não é bom e tudo. Mas se dê a chance de experimentar o bem, não é? É alguma coisa. E aí Cláudio, naquele momento, né? O André Luiz vai dizendo que ele está como se fosse hipnotizado por aquele mesmo obsessor que foi o da bebida alcoólica. E havia um diálogo. E o diálogo estava em torno das questões do sexo, né? Em relação a Marita, a própria filha adotiva. Mas o diálogo não era uma imposição do obsessor. Ele amimalhava aquele diálogo. E aí está aqui. Discorria o obsessor, comovendo, quer dizer, sensibilizando, no intuito patente de arruinar-lhe os restos de escrúpulos através da emoção. E qual era o escrúpulo que Cláudio tinha, né? Ele tinha o desejo, mas o escrúpulo dele é porque ele era pai, ele criou aquela menina, né? E aí, olha só o que o obsessor está falando para ele. Agora sim, o amor, Cláudio, é isto. Esperar por vezes anos a fio para dominar a felicidade num simples minuto. Existem mulheres aos milhões, entretanto, esta é a única que nos poderá, enfim, aplacar a sede. Pontos de apoio alongam-se em toda parte, mas o pássaro viaja léguas e léguas, suspirando por descansar na penugem do próprio ninho. Na fome física, todo o alimento serve, mas no amor, a felicidade é semelhante ao aro de que o homem possui a metade e a mulher detém a outra. Para que a euforia vibre perfeita no círculo, é imperioso que as metades sejam da mesma substância. Ninguém alcança a fusão de um pedaço de ouro com um pedaço de madeira. Paganini tocou numa corda só. Entretanto, a corda se harmonizava com ele. Jamais arrancaria no mundo o menor sinal do próprio gênio, se apenas dispusesse para o violino das cordas de cânhamo, ainda mesmo que estas cordas o desafiassem a toneladas. Cada homem, Cláudio, para realizar-se nos domínios da vitalidade e da alegria, há de encontrar a mulher magnética que lhe corresponde, companheira na afinidade, absoluta, capaz de lhe oferecer a plenitude interior que transcenda convenções e formas. E aí, o André Luiz, ele fala isso e ele mesmo coloca uma nota. Ele fala assim, compreendemos o caráter negativo da linguagem do espírito desencarnado.
quando em deploráveis condições de ignorância. Mas acreditamos seja nossa obrigação consigná-la nessas páginas, ainda mesmo esbatida a qual se encontra, prevenindo criaturas sensíveis e afetuosas que, às vezes, abrem mão impensadamente do próprio raciocínio, arrojando-se em profundo sofrimento moral em nome do coração. Aí André Luiz coloca essa nota por quê? Porque ele reproduz o pensamento do espírito, que, aliás, é uma argumentação inteligentíssima, muito inteligente, dentro de uma lógica que a gente muitas vezes pensa, né, que o obsessor é alguém burrinho, né? É alguém que não pensa, é alguém que não tem argumento nenhum, e isso não é verdade, né? A gente está vendo aqui que a argumentação dele é uma argumentação forte, é uma argumentação lógica, é bem arrazoada mesmo, só que é uma lógica arrazoada em funções materiais, em funções negativas, né? Mas ele coloca numa lógica. E aí ele pausa a voz. E aí ele continua suplicando, né? E aí continua. Vamos, Cláudio. Marita é nossa. Somos homens sequiosos, sofredores. Apiedamo-nos de enfermos abandonados, administrando-lhe remédio seguro. Somos o apoio certo de mendigos que tropeçam às tontas. Acaso mereceremos simpatia menor? Os que enlouquecem, famintos de ternura, serão piores do que os infelizes a se estirarem na rua por falta de pão? Você, Cláudio, tem amargado a angustiosa carência. Um pedinte na praça não tem leve pitada das suas aflições. De que valem vencimentos fartos e experiências de prostíbulo, quando o amor verdadeiro grita insatisfeito na carne? Você vive no lar à moda de cão na sarjeta, escoiciado, ferido, Marita é a compensação. O cultivador, porventura, não tem direito ao fruto que amadurece? Você abrigou essa menina nos braços, embalou-a no peito, viu-lhe o crescimento como quem acompanha a evolução da flor que desabrocha, e acabou descobrindo nela o seu tipo. Não estará você cansado de vê-la e desejá-la ardentemente todos os dias, resignando-se ao suplício da distância, vivendo tão perto? Meus amigos, que lógica triste, né? Você vê que, num primeiro momento, ele tem uma teoria, assim, vamos dizer assim, mais neutra, mais geral. Aqui, ele já começa, né, a ir direto a Cláudio num sintoma, numa situação muito séria, que é a vitimização. Gente, isso é um recurso em que a criatura coloca assim, coitadinha de mim, né? E essa vitimização vai gerar um direito, né? Coitadinha de mim. E aí vai tirar um direito, mas é um direito negativo, né? Vê se não acontece assim. A criatura, ela se sente carente de alguma situação, né? E todos nós temos as carências em algum aspecto. Aí eu faço, sabe uma coisa? Eu estou carente. Aí o chocolatra fala assim, tenho direito a uma barra de chocolate. O compulsivo em compras, eu estou carente. Eu tenho direito a comprar aquela coisa que eu não preciso, né? O compulsivo em bebida, né? Sabe que eu tenho carência. Eu tenho direito a beber até cair, né? Eu preguiçoso, né? Sabe de uma coisa, né? Eu trabalhei muito hoje, né? Me exploraram muito. Eu tenho direito a dormir ou a não fazer nada o tempo para temporada. E aí cada um de nós, no processo de vitimização, vai encontrar uma justificativa para fazer aquilo que não é melhor para nós naquele momento. E aí o obsessor, que na verdade é aquele assessor
nas nossas dificuldades, ele vai se aproveitar desse argumento, que já faz parte da nossa rotina do dia a dia, para nos fortalecer na pior decisão. Na pior decisão. Porque o mal, gente, é a pior decisão que nós poderemos tomar em relação a nós mesmos. E aí, quer dizer, o espírito, num primeiro momento, a argumentação foi geral e agora é específica para Cláudia. Olha só, você vive em casa, escociado, tudo isso. O que adianta você ter um salário grande, né? E tudo isso, se você não tem essa compensação afetiva. Ele começa a jogar isso para ele, pro Cláudio. Olha só. E o Cláudio, né? E aí ele fala assim, querendo falar para ele mesmo, fala assim, criei-a, no entanto, como sendo minha própria filha. Olha só, gente, quer dizer, no Cláudio ainda há uma argumentação do pai, um sentimento paternal, né? Uma questão, seria uma situação incestuosa, seria uma situação incestuosa. Aí olha o que o obsessor fala, filha, mero artifício social, apenas mulher. E quem assegurará que ela também não espera por seu beijo com a sede da corça presa ao pé da fonte? Você não é nenhum neófito. Sabe que toda mulher estima render-se em trabalhosa porfia. Olha só, gente. Então, nessa hora, o obsessor, né, vê que o argumento é muito forte, porque o amor paternal, o amor maternal é um amor muito forte, né? Vê que o argumento é muito forte, mas ele contrapõe colocando uma suposição, né? Mas quem sabe ela não está esperando por você também? Ela, antes de ser filha, é uma mulher. Olha que argumento, gente. Que argumento, e aí é um argumento maldoso, né? Maldoso, né? E aí ele coloca, né, já usando a experiência do companheiro nas vidas que ele tem, de traição, né, de frequentar determinadas casas, né, com determinadas mulheres, ele fala assim, ó, toda mulher, ela gosta de ser conquistada. Ele faz isso para desviar dele ou para abafar nele a ideia do amor paternal, do sentimento paternal. E aí o Cláudio, para ele mesmo, né? Ele acha que está dividido em duas personalidades distintas, né? A de pai e a de namorado. Ele argumenta desencorajando. Ele não desconhecia que a moça já se revelara. Elezera Gilberto, o rapaz com quem se dava passeios frequentes. Era impossível que o amasse. A ele, Cláudio, em segredo. Ele não alentava a dúvida, então ele já sabia que ela, né, gostava do Gilberto, já tinha um relacionamento com ele. Então ele sabia que ela não tinha amor por ele como pai, né? Esse amor, essa sensualidade em relação a ele, né? Ciumento, acompanhara a ela e ao Gilberto, né, o namorado, discretamente em excursões domingueiras, sem que lhe desconfiassem a presença ou o zelo ofendido. Nunca lhes ouvira as palavras, entretanto, apanhara-lhes as ocultas os gestos escondidos. Admitia-se com razão para convidar o estouvado, o namorado, a compromisso. Calculara. Todavia, quando se inclinava a pedir conselho às autoridades policiais, chocara-se com o imprevisto. Vamos pensar, né, gente, que o livro foi escrito numa época, né, em que havia isso, né? Se a moça tivesse relacionamento com um rapaz, a família da moça, quase sempre, chamava o rapaz das contas. E o que era isso? Obrigava o rapaz a um casamento. Era o chamado casamento à força, né? E aí era o casamento feito, por vez, na polícia, em que a pessoa ia na polícia para realizar o casamento forçado. E aí a gente via nessas situações muitos casamentos infelizes, né?
em que a criatura ou se separava, ou às vezes levava por um tempo muito grande, né, a convivência com alguém em que, na verdade, ela não amava, né? É alguém em que ela, na verdade, só desejava. E aí casava, né? Mas a gente também via casos em que acontecia isso, esse casamento forçado, e aí o casal vivia e acabava assim se respeitando, descobrindo que se gostava. Mas a maioria dos casos, a gente via uma situação de infelicidade, de uma dor muito grande, né? E aí, quando ele ia fazer isso, quer dizer, chamar o rapaz para as falas, né, para o casamento, aconteceu improvisos. Por quê? Ele era um homem de prolongada vida noturna, né? E ele passou a ver a filha, em recanto de prazer, a outra filha, né? A Marina, que era a filha legítima, né? Em recanto de prazer, não apenas em companhia de Nemésio Torres, que era o pai, né? O cavaleiro que desempenhava junto dela a função de chefe, mas igualmente com Gilberto, o filho, em posição comprometedora. O desregramento de Marina, desde muito, se haviam tornado para ele em calamidades inevitáveis. A princípio ele se atormentou. Pai, ferido pela licenciosidade em família. Contudo, Márcia, a esposa, ditava os figurinos. Nos primeiros tempos de casamento, havia entre eles a muralha da discórdia que vinha do âmago, do íntimo, em ondas turvelinhantes de aversão instintiva, cuja existência não haviam sequer pressentido de leve antes do casamento. Então, ele com a dona Márcia, com a mulher, era uma vida de muita dificuldade no entendimento, né? De começo, rixas e discussões. Depois, a indiferença, o cansaço total um do outro. Aventuras unilaterais, cada qual em seu caminho. Olha que coisa triste, gente. Já naquela década ocorrendo, e hoje a gente vê que muitos casais vivem assim, né? Assim, vivem juntos, mas na verdade separados, né? E aí fala assim, não, a gente vive muito bem porque aqui cada um vive a seu modo, um não mexe com a vida do outro, mas na verdade isso não é um casal, né? Porque na verdade o casamento, a vida em família, ela vai exigindo de nós uma coisa chamada compartilhamento. A gente necessita compartilhar, né? Então, Marina, evidentemente, olha a desculpa dele, seguir a trilha materna, desligara-se dele. Classificava a filha em seu juízo de homem por mulher livre, contudo, tolerável no lar, enquanto exercesse a profissão que lhe assegurava sustento às fantasias. E isso muitos pais falam, olha, fulano tá livre, né? Trabalha, ganha o dinheiro, então ela pode fazer da vida o que se quiser. E a gente se esquece, né, que a família é o grande ponto do aprendizado moral, né, gente? É dever da família da condução moral. Quantos de nós, né, que hoje temos o compromisso familiar, o compromisso de horário, a honestidade, né? Deve alguém, paga, né? O compromisso, a palavra certa, muitas vezes a gente foi aprendido em família, né? Não mente não, hein? Aí a mentira tem pernas curtas, né? Falava isso, né? A gente tem que tratar as pessoas, tem que aprender a sair e entrar em qualquer lugar. Tem que aprender a ter respeito. É bom ter a disciplina do horário. Então a gente ouviu isso em casa, viu muitas vezes essa exemplificação e isso foi moldando, né, o nosso caráter, né, a nossa conduta. Então a família, temos um livro que é A Vida em Família, do Rodolfo Caligares, em que ele tem um capítulo que é Família, a agência educadora por excelência. Isso é uma coisa muito interessante, que ele está em família para educar e ser educado, né? A gente pode ensinar, né? Mas a gente também tem que aprender. E aí a gente não pode abrir mão disso, porque a gente vê que o desmantelo social começa pelo desmantelo em família, né? A desordem social, ela começa pela desordem em família.
Alguns espíritos, né, conseguem superar essa situação, mas são espíritos que já têm conquistas espirituais em outro momento, né? Mas uma grande maioria acaba se perdendo por essa falta de orientação. Então, olha só. Em casa, habitualmente, reuniam-se à mesa a esposa, a Marina e ele, à feição de 3 animais inteligentes, dissimulando o desprezo recíproco através da convenção dos Xister. Então se reuniam para almoçar, mas aí conversavam coisas que não eram importantes. Para quê? Para disfarçar as coisas sérias que estavam acontecendo com cada um. É muito triste o quadro, né, gente? No conceito dele, porém, Marita definia-se à parte, flor no ramo espinhoso daqueles antagonismos flagelantes. Afastara indirecionalmente na direção do serviço. Inventava meios de obrigá-la a tomar refeições em Copacabana, para que as picuinhas do círculo doméstico do flamenco não lhe torturassem o espírito. Espiava-lhe os passos, ouvia-lhe os chefes. Uma vez, instada no exercício da nova condição, ele mesmo, quanto possível, manter-lhe-ia a independência. Amando-a com entranhado carinho, mesclado de egoísmo tirânico, feriam-lhe as humilhações que a esposa e a filha não regateavam com ela no trato mais íntimo. Queria para ele, com a ternura de um pombo e com a brutalidade de um lobo. Não concordava que lhe dessem a beber afronta ou sarcasmo. Tais atitudes acabavam revestindo-a de liberdade mais ampla, que Marita utilizava no culto afetivo a Gilberto, de vez que, por vocação, se distanciava de festa. Márcia e Marina, sempre mais absorvidas nas extravagâncias em que se inculcavam por 2 irmãs dodivanas, nem deram por isso. A ausência dela como que as aliviava de um peso. Certificando-se que não lhe dobraria o caráter, acusavam-se felizes por não serem induzidas a suportar a fiscalização. E a gente está vendo que a coisa é assim, né? É uma vida de conveniência sem um afeto. Então, na verdade, Cláudia afastava ela das humilhações da casa, mas por interesse. Afastava, né? E a dona Márcia, que era a mãe adotiva, e a Marita, e a Marina, que gostavam das festas, das saídas e tudo, já que a filha não gostava, elas se achavam até livres da filha, né? Daquela companhia que era diferente delas, elas achavam diferente e não gostavam, né? E a Marita, olha só, também, ela aproveitava essa liberdade que tinha para estar com quem? Com o Gilberto, né? Que era aquele namorado em que tinha uma intimidade. Então a gente está vendo aqui, gente, não era uma família, né? Na família no sentido espiritual que a gente entende. Era um jogo sério de conveniências. E aí a gente pode pensar no dia de hoje. Como é que a gente vive? A gente vive o afeto, a gente vive o aproveitamento, a gente vive a amizade ou a gente vive a conveniência, né? E o que é a conveniência? É um movimento artificial, né? E quando começa a ser artificial, a gente não tem gosto. A gente não tem gosto. A gente não tem gosto de estar junto, né? A gente não pensa no outro. A gente, na verdade, está vivendo o grande egoísmo de só pensar na gente mesmo. Então vamos, no dia de hoje, abrir um pouquinho, né? Uma brecha no nosso dia, para a gente viver com sinceridade um momento de amizade, um momento de equilíbrio, um momento de alegria. Que assim possa ser, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.